perfeitinhas e perfeitinhos, tudo bem? Eu sou Bru Maritano e hoje eu tô aqui pra responder uma tag que foi eu mesma quem fiz agora há pouco. Eu sou bastante criativa, então eu tenho, assim, muita criatividade mesmo. E eu consegui tirar bem rapidinho essa tag. Tá aqui num papelzinho, eu vou responder pra vocês, mas se vocês se interessarem na tag, eu vou deixar ela no meu blog pra vocês, as perguntas. Vou deixar também pra vocês no meu canal do Facebook. O meu blog é todaperfeitinha.blogspot.com e minha página no Facebook também é Toda Perfeitinha. Vocês podem procurar lá que tá uma foto de uma boquinha rosa com glitter e tal. São 20 perguntas e o nome da minha tag é Eu Me Lembro Bem. Eu coloquei aqui, então vamos começar. Primeira pergunta é: você se lembra em qual hospital você nasceu? Então, gente, eu sempre confundo o meu hospital com o hospital do meu irmão. Mas se eu não me engano, eu nasci num hospital aqui em São Bernardo mesmo, chamado Príncipe Humberto. Eu acho até que é um hospital que já tá desativado, mas eu nasci lá e também isso foi há 18 anos atrás, então deve estar desativado mesmo. Eu lembro que minha mãe tava comentando uma coisa dessas, mas foi lá no Príncipe Humberto que eu nasci. Eu acho que eu me lembro até a cor da minha roupinha, eu acho que era rosa. Eu tava com uma blusa rosa, um macacão rosa, uma calça rosa, qualquer coisa que tinha rosa, gente. Mas eu lembro, assim, a roupa que eu tava na maternidade. Pergunta número 2. Qual a lembrança mais inesquecível que você tem na sua infância? Então, gente, a lembrança mais inesquecível é que eu tinha 2 amigos que eram, assim, inseparáveis pra mim na 5ª série. Até a 6ª, que um deles foi embora e o outro não estudou mais comigo. Então, foi bastante ruim pra mim. Mas a lembrança é que um desses amigos, eu sempre ia na casa dele. Sempre o pai dele vinha aqui em casa, me buscar pra levar pra casa dele, levar o outro menino. E uma dessas lembranças é que a chácara dele era exatamente muito grande mesmo, cheia de árvores e tinha até um parquinho embaixo, assim, de tão grande que era. E eu lembro que um dia ele falou pra mim, pra esse menino, que a casa dele, lá embaixo, lá no meio das árvores, tinha uma piscina muito grande. E, tipo, a gente ficou muito curioso querendo ver a piscina, porque a gente já tinha dado a casa dele inteira, mas essa piscina a gente não tinha visto ainda. Aí, ele começou a andar com a gente, indo lá pra piscina, e a gente escutou um cachorro ruivar, dizer que era um lobo. Ele falou pra mim que a casa dele era muito cheia de lobos e teve até uma época que ele e o pai dele conseguiram prender um lobo pra fora, porque eles queriam entrar dentro da casa dele, sei lá, alguma coisa assim. E ele pegou um pedaço de madeira pequeno, uma pedra, alguma coisa desse tipo, e ele tacou no meio das árvores e a gente escutou, tipo, um cachorro gritar. E nisso deu um desespero muito grande na gente. A gente saiu correndo lá pra cima, subindo as escadas igual doidos. E tinha um dos meninos que ele tinha o grau do óculos dele era muito forte. Pra vocês terem uma ideia, a gente tinha que sentar do lado dele e ditar as coisas que era pra ele escrever no caderno, porque ele não enxergava. E esse menino, eu não sei, gente, como que ele conseguiu correr tão rápido que nem a gente conseguiu alcançar ele. Tipo, foi muito engraçado. Quando a gente chegou lá em cima, a gente tava com medo por causa dos lobos e a gente tava, tipo, rindo muito por causa dessa história. Então, é, assim, uma coisa bem inesquecível, porque foi uma aventura, assim, ainda mais pra criança, né, gente? Fala que criança não gosta. Pergunta número 3. Você já teve algum namoro do pré à 1ª série? Então, gente, eu acho que isso toda criança tem mania de ter. Mas não era um namoro, assim, tipo, sério, essas coisas assim. O meu namoro no prézinho não chegou a ser namoro, porque a gente não andava de mão dada, a gente não dava beijo nem na bochecha, a gente nem conversava direito, então eu não sei nem por que isso é considerado como um pequeno namoro. Mas eu posso dizer assim que é aqueles namorinhos fofinhos de criança, sabe? Quando a menininha chega em casa e fala que tá namorando e não sei o que, do prézinho.
Então foi uma coisa só assim, não foi nenhum namoro sério. E eu lembro que na primeira série tinha um menino que ele se chamava Vitor, que eu lembro até hoje. E ele era meio loirinho, tinha um olhinho azul, meio verde. Sabe aqueles olhos bipolares que eles mudam de cor? Desses olhos dele. E esse menino, sempre que ele chegava na sala, ele me dava um beijinho na bochecha. Ele tinha mania de pegar na minha mão, coisa assim, mas era coisa de criança mesmo, então também não era um namoro. E eu lembro que teve um menino que ele pegou o meu braço no pátio e começou a rodar, me rodar. E na hora que ele soltou, eu bati o queixo no chão com tudo, então isso sangrou, doeu muito, eu não conseguia nem tomar banho por causa da água caindo aqui. Não sei o que aconteceu, eu acho que eu devo ter deslocado o queixo, alguma coisa desse tipo. E esse menino, o Vitor, ele vieram falar pra mim que ele tava desesperado chorando porque ele viu a cena e ele era pequenininho, gente, era a coisa mais fofa. Eu lembro que foi só isso, mas não foi um namoro, um namorico assim, foi coisinha bem de respeito mesmo e só de época. Quais eram seus desenhos favoritos? Então, gente, quando eu era criança, eu só me lembro que eu gostava de Kylo, que é um desenho que passava no canal Cultura. Eu não sei se ainda tem esse desenho, passa lá, não sei. Eu gostava muito de Kylo e eu gostava de Meninas Superpoderosas. Eu amava Meninas Superpoderosas, não perdia uma. A cidade de Townsville era muito legal. E assim, de quando eu era criança, mesmo que eu vivia assistindo desenho, eu só me lembro desse. Eu não lembro, assim, de outros desenhos que eu assistia. Eu não me lembro, mas se passar na TV, eu olho esse desenho, eu já assisti. E eu lembro que conforme eu fui crescendo, eu fui gostando de alguns desenhos. Eu gostei da Ilha dos Desafios, que é muito legal. Eu gostei de Super 11. E acho que em 2010, 2009, alguma coisa desse tipo pra cá, eu fiquei extremamente fissurada em Naruto. Muito mesmo fissurada. Hoje em dia eu já não sou mais tão fissurada assim, mas eu amo o desenho do mesmo jeito. Eu acho o Naruto um personagem muito lindo, muito lindo. Então, eu me lembro disso. Tem programas que eu assistia quando era criança, que era Castelo Rá-Tim-Bum. Eu assistia muito isso. E também tinha alguns programas que eu esqueci. Tinha um programa Teletubbies. Gente, eu assisti muito Teletubbies. Era muito legal, aquele solzinho tão fofinho. E tinha um programa que ele cantava aquela música Lava outra, lava uma mão. Gente, eu amava também. Então, eram esses programas. Não me lembro demais, mas quem sabe depois eu lembro. O que você queria ser quando pequeno? Todo mundo tem uma mania de dizer as mesmas coisas que eu, gente. Quando eu era pequeno, eu queria muito ser grande. Não consegui muito resultado nisso, mas eu cresci. E também, sempre que eu tinha vontade de ter alguma profissão, eu nunca tirava ser cantora de lado. Nunca. Eu, desde bem pequenininha, eu sou daquelas meninas que se acabam em casa, desde pequenininha mesmo. Então eu nunca tirei essa minha vontade de ser cantora, mas eu já quis ser pediatra, eu já quis ser professora, já quis ser várias coisas, mas sempre com cantora no meio. E hoje em dia, gente, olha só que coincidência, né? Eu sou psicóloga, o que isso tem a ver com pediatra e professora e cantora e etc. Nada a ver. Qual era seu maior medo na infância? Então, gente, não só na infância, mas eu ainda tenho muito medo, que é de escuro. Eu não sei porque eu não consigo ficar no escuro. Eu acho que isso é uma coisa até estranha, né? Mas quando eu tô no escuro, eu percebo que eu sinto alguma coisa atrás de mim. Aí eu saio correndo, eu tenho... É tipo um síndrome do pânico, não sei, mas eu morro de medo. E eu também tenho medo, assim, de andar sozinha na hora que não tem quase ninguém na rua. Eu acho que isso é normal, mas eu tenho esse medo. A quem você era mais apegada?
eu sempre fui bem apegada ao meu pai, sempre fui bem apegada ao meu irmão. Só que como meu irmão foi embora e eu cresci, então meu pai começou a ter ciúmes, que eu acho que isso é normal, eu fiquei bem apegada à minha mãe. Faz um tempo já, então não é assim desde criança, mas eu era bem apegada ao meu irmão. E eu sinto muita saudade. Você sofreu algum tipo de bullying? Se sim, qual? Gente, eu sempre sofri bullying. Da segunda série até a oitava série eu sofria muito bullying na escola. Às vezes nem eu entendia por que eu sofria bullying, mas as pessoas diziam que era porque eu era feia, por causa do meu sobrenome, eu sofria bullying por causa do meu sobrenome. E eu sempre fui daquelas crianças que chegava na sala, ficava quietinha. Sempre fui assim, quando o professor ia sair da sala, ele tinha que me levar junto, porque senão as pessoas me batiam dentro da sala, e era a maioria da sala mesmo. No intervalo eu ficava com medo de ficar no pátio e eu entrava dentro do banheiro da escola para os meninos não me pegarem. E eu lembro que tinha as meninas que entravam dentro do banheiro, falavam que não ia deixar eles fazer nada, não sei o que, mas era pra eu sair do banheiro, e na hora que eu saí os meninos estavam me esperando, então tramavam mesmo. E é porque quando eu era criança eu tinha uns pelinhos na perna e tinha uns pelinhos nas costas. E eu não sei porque, gente, isso pra mim, assim, é normal. A gente é criança, a gente não tá, assim... A gente não pode fazer uma depilação, uma coisa desse tipo. E também a gente sendo feia, sendo bonita, tendo pelinho, não tendo... Nós somos mulheres do mesmo jeito, então acho que desde pequena a gente merece respeito. Então eu sofri muito bullying até a oitava série. No primeiro colegial trocaram todos, a maioria da minha sala, então eu já parei com isso. Então eu parei assim de vez de sofrer bullying quando eu conheci o Lucas. Qual sua brincadeira favorita? Qual era a sua brincadeira favorita? Então, eu brincava muito com o meu irmão na época que ele morava aqui. Eu acho que ele foi morar longe. Eu tava na 7ª série, então eu já não era assim tão criança, já era pré-adolescente. E a gente brincava muito de boneco, muito, muito, muito mesmo. Então eu gostava muito de brincar de boneco com ele. E lá atrás, na minha casa, tem um lugar que tinha um barranco e tinha algumas terras lá, então a gente ia pra lá, voltava tudo sujo. A gente subia numa árvore de amora que tinha lá atrás. Eu não sei se é amora, é umas frutinhas bem pequenininhas, assim, tipo uvinha, sabe? Que mancha mesmo. Então eu gostava muito disso. E era a única coisa, porque na escola eu não tinha amigos, então era em casa com o meu irmão. E na sua pré-adolescência? Então, gente, na minha pré-adolescência foi difícil. Porque, como eu disse, eu sofria muito bullying. Então, eu tava começando a me preocupar mais comigo. Ou, sei lá, me preocupar mais em me defender. E eu já tava crescidinha, eu já tinha corpo, vou dizer assim. Um pouquinho de corpo. E os meninos, eles nem ligavam, eles davam murro nas partes sensíveis, que eu não vou dizer quais são, mas vocês mulheres sabem. Então foi assim bastante difícil, mas teve uma época que parou um pouco, então foi difícil assim mais na pré-adolescência mesmo. Qual idade você começou a se preocupar com o seu corpo? Então, gente, eu comecei a me preocupar mais com o meu corpo na 8ª série, porque eu tinha umas amigas que elas andavam com o cabelo arrumadinho, andavam de maquiagem, se preocupavam em combinar as peças de roupas. E até que eu conheci a Jaque Reis e a Juliana, que elas são minhas amigas, e elas também, assim, se preocupavam bastante, então só ficava eu no meio de que não me preocupava. Então, a partir dessa época, eu comecei a me preocupar, eu comecei a escolher minhas roupas, eu comecei a comprar roupas mais adequadas pra minha idade. Então, eu comecei a me preocupar mais, mas foi mais nessa época.
E mesmo que eu estava comprando essas roupas mais bonitas e tal, eu ainda não conseguia fazer as combinações legais. Então eu sempre colocava, por exemplo, um vestido, uma leg e um tênis. E ficava aquela coisa que vocês já até imaginam. Mas assim, no primeiro colegial eu comecei a me arrumar de vez. E no segundo colegial eu comecei a fazer o curso de violão. E ainda foi lá que eu conheci o Lucas. E eu acho até que foi... Ele disse pra mim que foi até por isso também que ele se apaixonou por mim. Porque o dia que a gente se conheceu, eu tava com um brinco de argola, eu tava de maquiagem fraquinha, eu tava com roupa apertadinha que combinava. Então ele também se apaixonou bastante por isso. Então foi mais ou menos nessa época, oitava série. E com seu estilo? Então, como eu disse, foi na oitava série que eu comecei a me preocupar. Mas no segundo colegial foi que o meu estilo ficou assim do jeito que eu queria. No segundo colegial, eu comecei a vestir preto, preto, preto o tempo inteiro. E eu acho que preto, assim, é a melhor roupa que fica em mim. A melhor cor que fica boa em mim. A não ser que é porque eu goste, então eu acho isso. Mas meu estilo mesmo, assim, que ele é mais puxado pro rock... Eu lembro que quando eu comecei a gostar de rock, meu pai falou que eu ia começar a me vestir igual, mais puxado pro roqueiro, e eu falava que não, mas gente, é verdade. Eu comecei a me vestir mais pra esse lado, porque eu comecei a querer que as pessoas soubessem as músicas que eu gostava apenas pela roupa. Então, vocês já imaginam. Mas era um roqueiro assim, bem roqueiro mesmo que eu me vesti. Hoje em dia não, hoje em dia já uso mais simples, eu já uso sandália, coisa que eu não usava. Já uso camisas estampadas femininas, essas coisas assim. Mas foi mais ou menos no segundo colegial que eu comecei a me vestir com o meu estilo mesmo. Com quantos anos foi sua primeira paixãozinha? Então, gente, isso é um pouco difícil de eu falar, porque esse menino que eu me apaixonei a primeira vez, nem meus pais sabem disso. Mas é um dos meninos que me faziam bullying. E eu não sei por que eu me apaixonei por ele, assim. Não é pra se apaixonar, gente. Eu acho que apaixonado eu tô hoje em dia com o Lucas. Porque o que eu sentia por ele, por esse menino, era totalmente diferente. Era tipo uma pessoa que admirava a beleza de outra e acabou ficando fissurada. Não era uma paixão, era uma fissura. E eu tinha muita esperança com ele. Então não chegou a ser assim uma paixãozinha. Foi uma fissura. E eu fiquei 7 anos gostando desse menino. Gostando não, né, gente? Eu não sei explicar. Mas não era o que eu sinto hoje. Mas foi isso aí. Então, desde a terceira série até a oitava série, eu era fissurada nesse menino. Então, mais ou menos com 9 anos que eu comecei. Você gostaria de voltar ao passado pra consertar algo? Sim, acho que todo mundo gostaria de voltar. Se eu pudesse voltar pra consertar o meu passado, primeiro eu não ia ficar fissurada nesse menino, porque ele me pisou muito. E segundo, que eu ia começar a me cuidar desde pequena, porque assim eu acho que as pessoas não iam me fazer bullying. Ou pelo menos eu ia começar a aprender a me defender mais, porque eu não sabia me defender, então isso fazia as pessoas terem mais vontade de acabar comigo. Então eu acho que era só isso mesmo que eu ia voltar no passado pra conseguir consertar. Quais eram suas melhores amizades? Então, minhas melhores amizades de pequena foi com o David e o Ítalo, que foi esses meninos que eu disse pra vocês que eu ia na casa deles direto. O pai deles sempre vinham me buscar, sempre vinha trazer o Ítalo, sempre estavam na casa do outro desde da quinta série. A gente era muito colado. A gente tinha perdido o contato, mas eu só achei o contato de um, que é o David. Eu tenho ele até hoje no Facebook. E aí eu consegui encontrar ele. Mas o Ítalo eu perdi o contato. Mas esses dois, o Henrique, que o Henrique eu conheci ele na quinta série. E a Yara Freitas. A Yara, eu conheci ela na sexta série. E a gente tá amiga até hoje. Então
são as amizades que valeram a pena de quando eu era pequena. Então são 4 pessoas. Quais eram os seus apelidos? Então, na escola, como eu sofria muito bullying, os meus apelidos eram muito feios. Então, sei lá. E em casa, minha mãe sempre me chamou de boneca, me chamou de Bru. Meu irmão também me chamou de Bru, de Bu. E meu pai também sempre me chamou de princesa, essas coisas assim. E esses eram meus apelidos. Hoje em dia é Bru, normal. Você ainda tem algo de quando era criança? Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas aqueles primeiros vídeos que eu fiz, lá atrás na parede lá tem uma prateleira. E essa prateleira ela é cheia de boneco, desde quando eu era bem pequena. Porque eu decidi que eu não ia jogar fora, porque eles fizeram parte da minha infância. E eu decidi que quando eu tiver meus filhos, eu vou dar esses brinquedos pra eles brincarem. Porque além do mais, uma coisa de geração, assim, é muito legal. E claro que tem bonecos que eu tive que dar embora, porque eu tinha realmente muitos. Pra vocês terem uma ideia, atrás da cama do meu irmão tinha um baú da própria cama mesmo, mas lá dentro era muito cheio de brinquedo. E a minha cama também era uma cama de solteiro, só que era uma cama baú. Então eu guardava muitos brinquedos lá também. Então eram 2 baús que a gente guardava muitos brinquedos. Eu guardei alguns, eu tenho um saco preto, daqueles bem grandão, cheio de coisa de Barbie, gente. Eu tenho geladeira, eu tenho sofá, eu tenho colchãozinho, eu tenho tudo da Barbie. Então eu guardo muita coisa, porque eu decidi que não vale a pena jogar fora, porque faz parte da minha infância. Sente falta de algo da sua infância? Sinto, gente. A coisa que eu sinto muita falta da minha infância é o meu irmão perto de mim. Ele foi embora pra Sorocaba. Então, meu irmão era meu melhor amigo, porque era o único amigo que eu tinha. Ele ainda é meu melhor amigo. Então, eu sinto muita falta do meu irmão. É uma coisa assim. E eu também sinto muita falta da minha avó. Minha avó, ela faleceu acho que o ano passado, mas eu sinto falta dela porque ela era uma pessoa, assim, difícil de lidar, só que era muito engraçada. Ela dava doce, a gente ia na casa dela, ela tinha um chinelinho pra gente. Ela dava fruta, ela era muito legal mesmo. Ela vinha viajar, ela brincava com a gente. Então eu sinto muita falta disso. Quais eram suas novelas favoritas? Então, eu sempre gostei de Chiquititas. Só que as Chiquititas de antigamente, elas eram bem diferentes das de hoje em dia. Elas não falavam muito de namoradinho, não falavam muito de... não aprontavam um com o outro, essas coisas assim. Era uma coisa mais infantil mesmo. E eu também gostei muito de assistir Alegrifes e Rabujos, era uma novela que eu não perdia. Cúmplices de um Resgate, Chiquititas. As Chiquititas que eu mais gostei foi a de 2009. Era muito, gente, era um sonho pra mim, essas Chiquititas. Então essas novelas que eu assistia quando eu era criança, que eu não perdia um capítulo. E a última pergunta, que não é muito bem uma pergunta, mas é a número 20, que é: quem você desafia a responder essa tag? Essa pergunta é a última que eu decidi colocar, porque eu acho que tem bastante a ver. Porque a gente tem que desafiar outra pessoa a responder essa tag. E a pessoa que eu desafio a responder essa tag se chama Michele Mendes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Visitem sempre meu canal. Beijo!